Botar gravar. Refresh. Quinhaca, beleza. Dito isso, vocês então se sentam. Alguém quer fazer mais alguma última coisa? Vocês já deram uma olhada em volta, sentiram o clima? Vocês querem falar alguma coisa entre vocês? Não. Só tô observando, né? Vocês veem então alguém que vocês ainda não conheciam. Ele tá vestindo uma roupa também, né? Uma roupa que pode ser descrita como uma roupa. Oi? Foi? Não, acho que ele tá com o microfone aberto Ah, mesmo. Tá bobo só. Foi mal. Deu. É que eu, como eu instalei de volta aqui, não tá configurado as teclas. Foi mal mesmo. Não, beleza. Vocês veem então alguém tomando a frente. Parece ser talvez algum tipo de. Vocês não sabem bem se é um funcionário, talvez um mordomo, se ele é algum nobre menor, mas de qualquer forma, vocês ainda não vieram a conhecer este homem. Não parece ser muito relevante. Mas ele faz as vezes de anunciador ali do local. Vocês veem ele se prostrando à frente, pedindo para que todos façam silêncio. E explica. Este será e não será ao mesmo tempo um julgamento. As circunstâncias em que o antigo prefeito foi despido de sua posição ainda são deveras nebulosas. E de maneira neutra e não enviesada, estes 4 nobres aqui foram escolhidos para eleger e decidir se Caleb Blackwood está apto ou não de assumir o posto deixado vago por seu pai. Peço que todos que estão ouvindo mantenham-se em silêncio e somente falem para a corte caso seja solicitado. Alguma objeção? Só fico quieto. Excelente. Caleb Blackwood. Você matou seu pai ou de alguma forma ordenou a morte do mesmo? Vocês veem ele ficando respirando fundo assim, mas de tipo uma, mas tipo assim, né, sem demonstrar desespero, só mesmo preparando assim as palavras. E ele diz: de forma alguma. Aí o outro: e você saberia apontar quem foram os responsáveis por tal ato? E nesse momento ele se segura muito pra não virar o olho que não tá no tapa-olho pra direção de vocês, né? Deixa eu até rolar aqui o insight dele. Eita. Ele dá uma pensada assim, mas enfim, ele fala: foram circunstâncias caóticas que levaram para tal fim. Não acho que quem tenha dado o último golpe há de ser responsabilizado, já que a autópsia revelou que meu pai e nosso mordomo Augustus estavam infectados com uma doença mutagênica. Vocês veem alguns burburinhos. A galera começa a cochichar e aquele que tá fazendo às vezes de falador pede silêncio novamente. E ficam por algum tempo conversando e rebatendo argumentos
só entre eles. No fim das contas, uma votação começa e de 3 votos a 1 é decidido que o Caelum não é responsável pela morte do pai dele. O único que votou contra foi o Mestre Reginald, o anão. Beleza? Beleza. Depois disso, começa-se um segundo debate. Esse primeiro debate leva aí quase 1 hora, porque os outros nobres ali se interferem também. E começa-se o debate sobre a herança, né? Se ele deve ou não herdar o posto deixado vago pelo pai dele. Aí vocês veem mais pessoas dando seus argumentos um pouco mais vividamente. Em dado momento, o Caelum pede a palavra e ele começa a discursar dizendo: eu gostaria de dizer que meu pai me preparou muito bem para este momento. Mesmo que o momento não fosse ser este, ele sabia que o momento iria chegar eventualmente. Portanto que, como muitos de vocês aqui sabem, eu fui chamado por ele para participar de inúmeras reuniões que normalmente eram atendidas apenas por homens poderosos. Também tive uma educação para a administração, até em termos mais técnicos e específicos. O que resta este lugar decidir, e o que eu tenho certeza que será o fator determinante, é em relação à mineração de mitril. E nessa hora vocês veem o burburinho recomeçando. Gostaria de pedir a autorização dos votantes aqui para que haja uma quebra de protocolo e que alguém dos ouvintes possa dar o seu testemunho. Aí ele olha para vocês diretamente. Eu peço para que Felazar, Tarkurian, Dragtar, Reborn e Elias, vocês como uma companhia de viajantes, sabem mais do que qualquer um aqui sobre as entranhas do mundo submerso, sobre os funcionamentos da corte do Barão das Profundezas e sobre os perigos que estão apenas nos aguardando. Vocês, como uma fonte neutra, gostaria que dessem o testemunho de vocês para todos aqui presentes sobre os perigos da mineração do mitril, caso esta se propague. Vocês veem que há um burburinho ali, mas finalmente o cara decide: está autorizada essa quebra de protocolo. Podem se pronunciar. Eu me levanto então e dou aquele. Tipo, eu fiz isso mesmo, senhor. Tá ligado? Como se estivesse preparando a voz. Uhum. Bom, eu acho que alguns de vocês aqui já me conhecem. Eu me chamo Felazar. Felazar von Traken. Esses são Tarkurian. Eu vou de fato apresentando um por um, né? Quem são e. Bom, alguns de vocês conhecem a gente como responsáveis por ajudar a combater os sarroguins na primeira invasão. Eles tentaram aqui, onde soltaram aquelas ondas.
no festival. Após isso, nos comprometemos em ir numa missão diplomática até as terras, e faço entre aspas assim, né, porque é o mar, desses sarraguinhos. Lá acabamos conhecendo um pouco mais da cultura deles e também de seus poderes. Entre os poderes que eles têm o que seria equivalente a uma arma de destruição em massa, algo que eles chamam de IA, algo muito poderoso. Vocês puderam perceber um pouco do poder deles quando eles prepararam um ataque pra gente. E para mantermos a boa vizinhança, né, a boa política com nossos vizinhos, o mais sensato a se fazer é parar de explorar o Mithril, pois para eles o Mithril é o sangue desta arma de Ia. Tanto que é isso que faz o Mithril ter esses poderes, essas propriedades tão peculiares. Nós estamos mexendo com uma coisa que não sabemos ao certo. Faz um teste aí de persuasion pra nós. O famoso ou não, mestre? Famoso. Cara, eu ganhei o D10? Deixa eu rolar antes aqui, né? Sim. 14 mais, deixa eu rolar. 21 é bom? Não sei, não vou nem arriscar, eu vou rolar o D10 também aqui, beleza, mestre? Beleza. Opa, isso é um bom discurso aí. Senhora aí. Tacar Caralho. bônus em cima de bônus. 30? 30? velho. Não, 30, redondo. Um 30 realmente é difícil de counter. Ninguém duvida. O anão pede a palavra. E ele fala: eu entendo que talvez para alguns, uma ameaça, especialmente vinda daqueles que não conhecemos e não compreendemos completamente, pode parecer apocalíptica. Eu entendo o que está passando na cabeça de vocês. Sarruaguins são sanguinários, são numerosos. Eles atacaram a nossa costa. Mas... E não sabemos como se parece o reino deles. Talvez o que os nossos amigos aqui viram foi apenas uma fração. Talvez eles tenham mais centenas de milhares deles, em centenas de milhares de cidades submersas. Talvez essa entidade que eles ameaçam jogar sobre nós é colossal, tão vasta quanto o próprio oceano, o que significaria nossos fins. Mas como teremos certeza disso? As ameaças parecem temerosas, pois nós não conhecemos o mar. A possibilidade de Ia parece plausível, pois não há como uma coisa dessas caber na terra e sim no mar. Mas se existir mesmo, por que nunca ouvimos falar sobre esse tal de Ia? Se ele adormece, por que ele adormece há milhares de anos? Tempo suficiente para estas terras que são habitadas desde o início dos tempos nunca terem ouvido falar dele. Eu acredito que vocês devam estar sendo influenciados pela ameaça. O que eu não lhes tiro a razão, mas como um seguidor da lógica e da razão, seria imprudente desistir de um minério tão rico e poderoso
por conta de ameaças. Vocês me entendem? Mestre William, você é um cientista. Quais as chances de existir uma criatura realmente com este poder? E por que essa criatura não fez nada até então, só dormiu por tanto tempo? Vocês veem que o William dá meio que uma pensada assim, mas não responde nada. E quanto aos ataques de Sahuagins? Vocês são um grupo de 5 pessoas. Vocês conseguiram repelir um ataque em grande escala. Um ataque foi feito em um momento de festa, de distração. Não seria o mesmo se começássemos a ter patrulhas armadas nos portos e nos litorais, preparados para uma situação, caso uma situação como essa se repita. Não é mesmo? Dito isso, eu acredito se tratar de um grande alarde. Talvez mesmo até um exagero. Os burburinhos começam. Vocês têm a chance de responder ele se vocês quiserem. Vocês falam em problemas só nos portos. Nós estávamos no local e na hora certa, sem se conhecer, apenas pessoas com a mesma vontade de fazer o bem para a cidade, curtindo um dia comum, onde muitos inocentes morreram. A gente tivemos que, às vezes, até fazer sacrifício para poder salvar a cidade. Se tivesse uma guarda e pessoas, como aconteceu, o prefeito estavam mais preocupados em dinheiro do que vidas, que a pessoa que tem que cuidar das vidas estava lá mais preocupado com o dinheiro. Então, isso é importante, focar nas pessoas. Eu levanto, mestre, e pergunto para não, já que se trata de um alarde, então me diga você, como um anão, o que você faria com uma tsunami de 15 metros de altura vindo em sua direção? Já que parece tão simples assim. Se você conhece alguma coisa sobre anões, jovem, deve saber que é difícil alguém tirar o nosso equilíbrio e nos derrubar ao chão. Precisaria ser uma onda bem grande para me fazer mover. E, segundamente, eu sou um minerador em primeiro lugar, mas um navegador em segundo. Eu já enfrentei tempestades ao mar. Eu já enfrentei Sahuagins que pularam dentro da proa do meu navio. E como você faria para proteger as pessoas ao seu redor? Bom, em primeiro lugar, eu não estou concorrendo a prefeito. Mas se eu estivesse, ou se o prefeito eleito me pedisse conselhos, eu diria para armar os mineradores e botar guardas treinados do lado deles e guardas nas docas e no litoral. Se esses malditos peixes ousarem pôr os pés na terra firme de novo, vamos fazer eles se arrependerem. Eu tenho algumas outras ideias, um pouco mais elaboradas, mas não vou me estender por muito tempo. O que eu quero dizer é: estamos falando de muito ouro para abrir mão por causa disso. Eu já vi guerras sendo travadas por menos. E não é sobre a ganância, apesar do que muitos dizem. Se Porto do Mitril prosperar, a nobreza, o clero e a plebe irão usufruir de uma vida melhor. Até mesmo o catador de lixo irá perceber uma melhora.
cidade terá comida melhor, terá quartos melhores nas estalagens, terá cerveja melhor nas tavernas. As pessoas estarão mais felizes. O Mithril não é só sobre as armas ou as armaduras, é sobre um recurso que não existe nessa quantidade em nenhum outro lugar do mundo. Quem possuir o controle sobre ele vai se tornar uma potência. Mas a que custo? Ao custo da vida de todas as pessoas que estão nessa cidade. Você mesmo acabou de dizer que o conselho que você daria para o próximo prefeito seria armar as pessoas. Então você estaria preparando para uma guerra. A que custo vale tudo isso? Bem, a maioria das guerras tem um quê de empecilho moral, vamos dizer. É difícil você travar guerra contra o seu vizinho, pois talvez você já seja um conhecido dele, talvez você já tenha negociado com ele, talvez você beba o vinho que vem das terras dele. Agora, o que é que os Sahuagins fizeram por nós? Eu não me importaria de travar uma guerra com eles, se fosse o caso. Primeiro porque eu não acredito que há uma arma de destruição em massa dormindo há 1000 anos que ninguém sabe da existência a não ser eles próprios. Me parece muito conveniente. Em segundo lugar, se um grupo de 5 aventureiros que não se conhecia foi capaz de repelir uma invasão, o que dirá um exército treinado? Então você está nos chamando de mentirosos, que a gente foi lá e a gente está falando que existe e você está falando que não acredita na gente. Você está chamando nós 5 de mentiroso na frente de todo mundo. Em segundo, você está disposto a fazer uma guerra pelo Mithril. Mas nem todas as pessoas nessa cidade estão dispostas a ir tão longe quanto isso. E você também falou que a cidade vai melhorar. As pessoas pobres vão ter um pouco mais. Mas essas pessoas pobres vão ter aonde esse resto, vai existir um resto de cidade para essas pessoas aproveitarem alguma coisa do Mithril, se tiver Mithril ainda o suficiente? Eu espero que sim. Espero que sim. Faz um teste aí de persuasão, Takuri. Eu posso dar guidance pra mim mesmo? Pode. De persuasão, né? Ixi. Puta que pariu, hein? Eu queria usar o Band Luck, mas eu não tenho nenhum Sorcerer Point hoje. Ai, mestre, eu posso usar como esqueci o nome. A inspiração? Pode, do MVP? É. Tá, mas é que daí tu já rolou 2 vezes, né, cara? Daí seria o 8 e o 4 ali. Puta. Que aquela lá é diferente, né? A do início da sessão é D10 e essa daí é vantagem. Só que dali tu já rolou meio que com vantagem, né? Uhum. Rolou sem querer, mas já tá considerando. Tá. Guarda esse daí pra depois, se fosse agora eu ia ter que considerar aquele ali, cara, que tu já acabou de rolar 2, tá ligado? Tá. Então pode ser. Mas tu pode rolar o teu D4. Peraí. Pô, tá foda, hein? Não é possível. Tá, tirou 9. Ele... Não estou chamando você de mentiroso. Não ponha palavras na minha boca. Eu estou apenas dizendo que... Bom, como você disse que chama o líder dos Sahuagins mesmo? O barão? Barão?
Estou dizendo que se o barão fosse visitar a sede do clã dos mineradores nas Ilhas Concha de Ferro, eu faria de tudo para mostrar como nosso poder é imenso. Mandaria redecorar, fazer com que polir as nossas armaduras, polir as nossas armas, forjarem armas de tamanhos maiores, mesmo que sejam impraticáveis, só para ele ter a impressão de que nós conseguimos usar armas do dobro do nosso tamanho. Faria uma demonstração de explosão maior do que as que a gente realmente utiliza. Enfim, se ele estivesse no meu território, eu teria meus métodos de impressionar ele. Talvez o que vocês viram lá embaixo foi o que ele queria que vocês vissem. Ou talvez, eu não sei, eu nunca fiquei tanto tempo embaixo d'água. Talvez a pressão tenha afetado a mente de vocês, ou tenha distorcido o tamanho real da coisa. Existem muitas possibilidades. Não acho que vocês estão mentindo, mas acho que eles estão, os sarruaguins. Ou melhor, mentindo não, blefando. Bom, o que a gente viu, a gente reportou a vocês e a decisão agora está na mão de vocês. Bom, é para isso que estamos aqui, não é? Ninguém tem mais nada a dizer. Ele olha pro Keilo. Sugiro que começamos a votação. Quem vota a favor do pequeno Keilo assumir o comando da cidade, diga, levante sua mão e diga seu nome. E aí vocês veem a Lady Elara e a Serafina fazendo isso. 2 votos. Aí ele e o Edmund se olham. E quem vota contra? E os dois levantam. E fica 2-2. Aí o anunciador lá, ele começa a falar. Bom, devido a uma infeliz circunstância do destino que ainda está sendo investigada pela Alma Mater, ele aponta pro William Melk. Conde Valerian sofreu um caso repentino de morte e não poderá dar seu voto na nossa tarde aqui. Então a sugestão que eu deixo é para que haja o peso do terceiro voto seja dado para o público aqui reunido. Todos nobres em suas próprias medidas poderão dar a sua opinião sobre o caso. E nesse momento, aquela porta dupla se abre, como que com um estrondo. Babau. E vocês veem uma pessoa que vocês nunca antes viram na vida de vocês. Para ser exato, 4 pessoas, mas uma que anda à frente chama muito mais atenção do que as demais. Ele é um elfo, tá? Vocês notam por causa do fato dele ser esguio e alto, o cabelo dele ser longo e liso, e as orelhas dele serem pontudas e os traços faciais dele serem delicados. Só que ele tem algo muito nítido na aparência dele. Ele... Peraí, só um minutinho. Ele tem uma cor única nas vestimentas, nas armas que ele carrega nas costas e no cinto, e no tom de pele. Ele é literalmente todo monocromático. Aqui está a imagem deste ser
amarelo dourado na aparência dele. Ele entra, todo mundo, né, justificadamente se assusta com a presença dele. E ele diz: eu sugiro que o quinto e último voto seja dado para a nobreza da ilha de Ignis Cain. E é aqui que a gente vai tirar um break de 5 minutinhos, beleza? Beleza. Já Beleza. voltemos. Vou testar um bagulho aqui então. Pra ver se agora funciona essa bistrunca, carai. Né, agora eu ajeitei o bagulho, filha da puta. Será que agora teremos um serzinho da pedrinha de fogo aí? Cara, Como qual assim, que Pia? foi esse cara desse rolê? Eu fui pegar um galão de coca, quando eu cheguei tava no crucial, foi bizarro no bagulho. É, foi exatamente isso. Tipo, Ele entrou. nós tava na votação ali, deu um empate a votação, de repente falaram para o voto ser para o público, o caboclo apareceu ali, velho. Foi isso que aconteceu. Exatamente. E ele falou pra gente deixar não sei quem votar, que eu não entendi. Ele A pediu, nobreza. ele pediu que o voto seja para nobreza da da ilha de Ignis Cain lá, que é a princípio que a gente sabe que é a, é a Ilha de Fogo lá. Quem que vai decidir porque tá empate, né? Então, esse aí, Provável. Esse cara? que pelo que E, eles falaram era pra deixar a nobreza decidir. Uhum. E ele pediu pra que ele decida. e o pessoal acatou isso daí? Não, daí deu o break. Pegar um cafezão lá. Cara, tô me perdendo muito, viado. Na academia, cara, hoje tava foda, velho. Não tava conseguindo segurar a piada. Me perdi horrores, cara. Tava do meu lado, cara. É foda. Eu só focava pra não fazer muito barulho, tá ligado? Tá foda.
Todo mundo aí já? Eu acho que sim. O Emo voltou já? Não falou nada. Eu acho que não, então. Líris. Eu tô aqui, eu só tô tentando resolver o problema do meu lanche aqui. Mas tô aqui. Tá todo mundo aí ou tá faltando alguém? Acho que tá Faltou faltando eu eu. só. Querem ir indo enquanto isso? Continuando. Vai, pode ser. Antes de eu falar quem é, vocês querem rolar um teste de história aí, alguém? Uma pessoa só, no caso. Seria bom. Não sei quem tem o maior bônus, né? De história, só tem mais um. Eu acho que o meu é só mais um também. Reborn, acho que você pode ter um bônus maior. É. Só um segundo. Olha aí. História, né? Fiz 6. Rolou? Não tá aparecendo aqui. Não, ele tava vendo quanto de bônus que ele tinha. Ah. É com vantagem, né? Se fornecer bastante. Cara, tem mais alguém com proficiência em história? Não. Eu não sei o Emo e o Dragster. Deixa eu ver a ficha dele. Peraí que o Gabriel já tá abrindo a ficha aqui pra ver a dele. Mas ele acha que não. Vou ver a do Fel. Não, foi o cunhado da. O Fel também não. Tem mais um sem proficiência. Então é sem vantagem, meu querido. Mas com o Guidance, né? É, eu não tenho, pessoal. Vou ficar devendo essa. Ah, nem precisa. Beleza. Realmente não era tão difícil, eram uns
uma CD 15zinha ali de lei pra identificar. Seguinte, ele mencionou a ilha de Igniskyn. A ilha de Igniskyn, ela é muito reclusa, né? Fechada. Não tem muito... não se sabe muito exatamente tudo que acontece lá. Mas uma coisa que se sabe é isso. Pessoas como este elfo que está diante de vocês, que tu reconhece, Reborn, como sendo Itlas, Fogo da Alvorada, são comuns e normalmente representam a nobreza daquele povo, pois ele pertence a uma casta de elfos muito antiga e com ligações com os planos externos, que muitos chamam de Eladrins. Então, você está diante de um Eladrin, um elfo, especificamente um elfo do verão. Ele está acompanhado, como eu disse, por mais outros 3 elfos, mas estes mais com aparência mais comum, né, mais mundana, com armaduras bem belas, assim, parece até mesmo uma armadura feita de prata, assim, pela cor e pela maneira que reluz. E ele adentra falando: creio que numa circunstância como essa, uma opinião educada seja mais válido do que muitas opiniões enviesadas. Especificamente quando o assunto em questão afeta as minhas terras de maneira tão drástica. Fica aquele burburinho, né, na sala, assim, alguns em silêncio, outros mais quietos. E novamente um de vocês pode fazer um teste de Insight. Qualquer um. Insight, posso tentar eu? Pode fazer, pá. É bônus 1 só. Porra, mas tô com a mão podre hoje, hein? Bora, velho. Caralho. Quer rolar o D4 aí? Vai fazer diferença, dependendo do quanto tu tirar. Então, Eu posso falar. pelo menos 3, piada. Exatamente. Vamos tentar então. 3 ou 4 já dá um grau. Aí, ó, fala dele. Tá pedido. Bom, o que tu nota é que conforme o elfo avança no salão e chega perto dos votantes e do garoto Caelum, eles reagem de maneiras estranhas. Tipo, eles não estão só pegos de surpresa com essa presença, eles estão, tá? Mas não só isso. Mas tu vê que tem 3 pessoas especificamente. O anunciante lá, o orador, a Lady Serafina e o Lord Edmund. Esses 3 não apenas estão impressionados ou pegos de surpresa, eles estão com medo. Tu vê isso estampado, especificamente do orador. Eles estão com medo estampado no rosto deles, enquanto eles olham pro Illitas. Ele vai e toma o assento que está vazio, que estava destinado ao Lord Valerian, né, o falecido. E se senta. E ele não espera a resposta de ninguém de confirmação. Até que depois de um tempo ele ergue a mão e fala: a propósito, eu voto a favor da posse de Caelum Blackwood. Meus motivos são a enorme incidência de Sahuagins, vis criaturas infestando as minhas terras, se tornando cada vez mais
selvagens. E portanto, creio eu que caso as explosões submersas cessem, talvez acalme um pouco os ânimos daqueles peixes vis. É claro, talvez não seja uma solução imediata, mas pelo menos para nos dar tempo de repensar os nossos métodos de defesa. E talvez possa contar com a sua ajuda a partir de agora, Keilo. Vocês querem fazer alguma coisa? Guys? Tô pensando, mestre. Não. Acho que não. Pô, tá falando mutado aqui. Eu levanto e pergunto se o anão tem alguma coisa a dizer. Caralho. Coisa com a anão. Ficou com a rixa, né? Quem você acha que é? Um elfo vindo de sei lá de onde? Atentando com... interferindo na nossa democracia. Vocês não vão fazer nada. Ele olha pros demais assim. Edmund, não? O orador continua tremendo até que o elfo olha diretamente pra ele. E ele... Voto 3-2. Votação encerrada. E ele bate o martelo. Keilon está eleito. O anão se levanta, puto. Logo atrás dele, ainda um pouco assustado, o Edmund. Depois os demais começam a sair também com uma certa pressa. Mas ainda assim de maneira organizada. E vocês, o que vocês fazem? O mestre, é possível. Caralho, fico falando mutado aqui. Pode Vai falar, lá. Pedro, depois eu falo. É possível saber o porquê que todo mundo tem medo dele ou não? É possível, cara. Pode fazer história ou arcanismo. Mestre, quanto ele faz, o Keilon ficou assustado também quando ele entrou? Não aparentou. Se ficou ou não, tu não sabe, mas não demonstrou. Eu tô com a mão podre hoje, pessoal. Vai lá, vai lá. Realmente, assim, tu não faz ideia. Lembrando que vocês estão longe, né? Talvez se tu chegar perto ali pra analisar. Continua sentado. Ele e o Keilon continuam sentados. Sim, o Keilon e o Elfo são os últimos a levantar. Eles esperam todo mundo sair antes. E o Keilon tá com uma cara de feliz. Ele tá com... Ele deu um suspiro de alívio, assim, mas ele não tá sorrindo nem nada. O mago lá, o William, já se foi também ali ou não? Ele fica um tempo, assim, ele olha pra vocês antes de sair, mas ele só sai. Tá. Mas ele também, quando esse cara apareceu, ele reagiu normal. Ele ficou normal. Não esboçou reação. Se assustou ou não, mistério. Só perguntando pra ele. Mas não demonstrou. Eu olho pros demais. O Evo já voltou, inclusive?
Tô aqui. Eu olho pros demais e pergunto: vamos Acho que dar vamos os falar. parabéns ao Keylon? Acho que sim. E perguntar se ele conhece o elfo? Acho que sim, é o melhor a se fazer agora. E Nós, pedir um drink na bodega. nós cumprimos com a nossa missão. Que era eleger ele. Sim. É isso aí, vamos descer lá então. Beleza. Assim que vocês descem, vocês se aproximam do elfo. Todo mundo rola um save de sabedoria. Mestre, eu vou fazer uma pergunta, não é mais um negócio de anime não, né? Como assim? Oi. Esse Paranauê aí do cara de ter medo quando chegar perto. Como esse negócio de anime, não entendi, cara. Não, só pra saber, deixa Ah, quieto. É o negócio dele ali, cara. Bom, mas olha aí. Não sei pra você. É, É sabedoria, wisdom. né, É, mestre? sabedoria. Wisdom CD 16. Mano, eu tô com a mão podre. Cara, Eu tenho mais eu tenho 7. mais 7 e eu tirei 10. Vixe. Eu tô Mas cagado, essa né? prosa eu já uso antes de rolar? Oi, o quê? Ah, já tem uma galera que passou já, então foda-se. Beleza. Aí, ó. Elias, Fel e. Porra, quem que é o Cabrum mesmo? Eu? Reborn. Vocês três. Pô, Cabrum, vou lembrar quem que é o Cabrum. Vocês três conseguem chegar perto dele. Aparentemente não tem nada de errado com ele. Vocês não sentem desconforto nem nada. Entretanto, Dragtar e Tarkurian, vocês se sentem paralisados. Vocês já estavam sentindo assim essa vibe meio estranha vindo dele. Vocês sabiam que tinham pessoas perto dele com medo. Vocês não sabem se é algum relato anterior ou alguma coisa, mas agora fica claro que ele é uma entidade tão fora desse mundo, tão irreal, que ele tem por si só por existir, uma presença amedrontadora. E vocês estão com medo dele por um minuto. Beleza? Beleza. Beleza. Os demais que se aproximam, o Kaelon se levanta e diz: eu só tenho a agradecer a vocês. Se não fosse a base que vocês me ajudaram a construir para o dia de hoje, mesmo a sua interferência, Lorde, não teria sido o suficiente. Lord Itlas, estes são meus aliados de recentemente. Felazar, Reborn, Elias, aqueles ali atrás são Tarkurian e Dragtar. Podem vir pra cá, amigos. Eu não sei porque vocês estão aí parados. Venham. Eles... Eu faço uma cara tipo. Não, deixa quieto. Eu dou um toquezinho no ombro do Tarkurian, tipo, vai lá primeiro, sabe? Eu não tô com medo desse cara, né? Pra mim Não, era só quem passou. Nós três passamos. Quem passou não nem entende por quê, tá ligado? Simplesmente não tem nada assim, tipo. O cara parece esquisito, parece diferente, sei que nem tu tá tipo, falando com alguém, sei lá. Imagina que tu é um plebeu medieval e tu tá vendo sei lá, imagina que tu é um índio e tá vendo um português descendo do navio, tá ligado? Parece um cara de outro mundo, só não tem nada intimidador, assim, né? Mas enfim. Vocês. Ele apresenta a todos vocês, né? O Kaelon faz isso. E o Coisa só, tipo, cumprimenta com aceno de cabeça. Vocês. Aí o Kaelon continua, né? Voltando pra vocês, pro grupo. Vocês falaram muito bem. E. Bem. Não sei o que esperar de Mestre Reginald agora. Ele parece ter saído bem furioso daqui.
Enfim, parece que agora eu sou prefeito. Dá pra acreditar? Parabéns, jovem Keylon. Agora, faça. é, Ficamos muito felizes pela sua vitória, né? E iremos trabalhar agora junto para o bem de sociedade. Espero que você continue sendo essa bela pessoa que você era antes de se eleger. E não se torne um anão igual aquele. Eu irei fazer o possível para continuar sendo quem eu sou. Afinal de contas, foi assim que eu me elegi, não é? É isso aí. Agora iremos comemorar por você. Poderia pagar uma rodada na taverna. Claro, Ir com a gente conhecer o seu povo, mas eu ainda não tenho idade para beber. mas pode ir com a gente lá. As pessoas vão ficar felizes de conhecer você pessoalmente. E nós fazemos sua segurança. Bom, realmente é tentador. Ah, 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 eu só não sei se agora é o melhor momento, apesar de saber que a comemoração é devida e necessária. Eu tenho algumas coisas para resolver. Vocês não querem ir indo na frente? Podemos sim. Esperamos você lá, jovem. A população irá ficar feliz em conhecer o novo governante. É claro. Eu vou perguntar pra ele, mestre, diretamente assim. Pra ele perguntar assim, tipo. Como que eu posso fazer isso sem ser muito ofensivo? Perguntar se ele já tinha conversado com esse elfo, assim, tipo, já tava combinado. Perguntar assim, Keylon, você já sabia da presença desse senhor? O elfo sorri e ele mesmo te responde. Eu fui convidado diretamente por Keilo. Havia um espaço aberto para um quinto representante. E apesar de ter chegado em cima da hora, foi o suficiente. Foi uma aposta arriscada a sua, Keilo. Nós nunca havíamos conversado diretamente. Você apenas me conhecia por conta dos contatos de seu pai. E não sabia se eu iria votar a seu favor ou não. Rola um insight? Rola. Mesmo eu longeão, eu consigo dar o guidance? É, pelo menos? você já passou um minuto, né? Era um minuto de medo. Ah, já passou? Ah. Então. É. Me. Vale a pena rolar o guidance? Hein? Coisa boa, hoje tá só creme do creme. Acho que nem com guidance, pia. Sim. Ele. O que exatamente tá tentando identificar? Se ele tá mentindo? Se é verdade ou mentira, hã? Bom, realmente não te dá nenhum indício. Mas tu vê ele se voltar. Assim, talvez pode ser parte de uma encenação. Mas ele vira assim pro Ken e fala: realmente, Ken, você não tinha a mínima ideia de como isso iria se sair para seu favor. Não havia como você saber sobre os nossos problemas com os Sahuagins, pois não deixamos que nenhuma informação saia de nosso território. Mas
Ainda assim, eu gostaria de algo em troca. Afinal de contas, se você me convidou, sabendo ou não sobre meu intuito, você tinha uma expectativa. E com essa expectativa vem a noção de recompensa. Ou estou enganado? Vocês veem que o Keylon agora dá indícios de ficar um pouco intimidado. Ele fica um pouco assim sério, sem falar nada, tentando manter a pose, né, de fodão. E ele responde: se for dentro da razão, poderia oferecer algo em troca. E ele diz: Mithril, Keylon. Vocês já mineraram bastante Mithril. Eu quero. Quando Keylon pensa em responder alguma coisa, ele: não precisa me dar uma resposta agora. Vá comemorar com seus amigos e pense sobre isso. Ele se levanta, vira pra vocês: senhores, e começa a sair. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Ele quer o mitril que já foi minerado ou ele quer uma nova mineração? O que já foi, eu acho. Pelo que eu entendi, é que já foi. Isso. O Keylon fica: vocês viram isso? E agora, será que eu me salvei ou me afundei mais ainda? Eu fiquei um pouco perdido. Totex conhece esse rapaz aí? Eu participei de uma reunião secreta de meu pai com este lord. A ilha de Igniskyn é fechada. Pouco se sabe sobre Perdão, pode repetir o nome? Igniskyn. A ilha da onde ele vem é completamente fechada para o mundo externo. E, portanto, não havia como prever essa presença repentina. Foi por isso que eu o convidei. Eu imaginei que ele iria mandar alguma carta ou algum arauto. Nunca imaginei que ele iria se apresentar assim, pessoalmente. Eu aposto que nenhum daqueles outros nobres conheciam seu nome ou sequer sabiam de sua existência. Ainda assim, ele paralisou e tomou conta da corte. Mas por que motivo você acha exatamente que ele deixou a corte? Eu vi que ele falou que os assuntos Harroguins não podiam ser da ilha dele. Como assim? Eles também estão com problemas com os Harroguins? Fiquei perdido nisso também. Segundo ele, eu não. Bom, com um líder como esse, fica difícil pensar que o povo daquela ilha tem problemas parecidos com os nossos, mas se ele mesmo disse na frente de todos e disse aqui em particular. Pelo jeito eles têm problemas com os Sahuagins. Não Mas sei. você acha que isso foi um blefe dele? Só alguma coisa assim ou realmente tem? Como eu irei saber?
Eu, no primeiro momento, achei que era um blefe, como eu disse, mas ele repetiu isso aqui em particular. Na hora de me pedir o mitril. Talvez ele tenha outros motivos, ou seja só uma desculpa pra pôr as mãos no nosso mitril de maneira pacífica. Posso te perguntar quais eram os motivos da reunião secreta com este arauto aí, com esse elfo de fogo, Ignis, Keren, Caem. Kain? Meu pai tinha muito interesse nas aberturas dos portos deles para comércio. Eles não negociam com ninguém. Eles são uma cultura completamente fechada. E meu pai arriscou, tentou com alguns navegantes para que fossem lá e trouxessem a mensagem. O único que retornou foi o Capitão Labrie. Não sei se vocês ouviram falar sobre ele. Ele é um que descansa em paz. Ele era um capitão, foi pirata por muitos anos, mas no fim da vida ele servia ao meu pai como corsário. Eu não sei se eu já ouvi falar ou foi meu antepassado que ouviu falar dele. É. Foi o antepassado, né? Isso. Foi. É, vocês mataram ele no level 2, né? Eu sabia que eu já ouvi esse nome aí, mas. E Mas esse daí já tá matou. no lobby faz tempo. Foi mal, eu desconectei meu fone aqui, eu não ouvi a resposta. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tamo ouvindo. Tamo Nós ouvindo. matamos ele. Mataram no level 2, cara, com o outro grupo. Mas enfim. Bom, Capitão Labrie foi o único que conseguiu retornar de Ignisky. Trouxe informações sobre como era lá, deu descrições absurdas, estupefatas. Mas trouxe o que queríamos saber, o nome e o contato, a maneira como se acessara este Lorde. Ele exigiu uma reunião secreta em um local escondido e que ninguém soubesse sobre onde era e sobre o que se tratava. Meu pai pediu a abertura e ele pediu. Bom, talvez era aí que eu deveria ter começado a prestar mais atenção nos sinais. Ele pediu a lista de prisioneiros de Porto do Mitril. E depois de vê-la, ele pediu uma prisioneira em específico das nossas celas. E meu pai acatou. Ele pediu o quê? Pode repetir aí? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Eu, Uma prisioneira das celas de Porto do Mitril. Uma draconata, por acaso? Como você País sabe? de dragão, escambo de dragão? Ouvimos falar sobre uma dragoa, alguém ligado a isso, se não me engano tinha a ver com fogo, que tinha sido vista há um bom tempo em uma cidade, e achei que um ser específico como aquele procurarei um outro ser específico também. Isso foi há quanto tempo? Bom. Fazem alguns anos já. Fazem. Uns 2 anos. E pra ser bem exato, eu estudei o assunto. É claro, aquilo ficou na minha cabeça. Existe uma diferença entre draconato e algumas outras espécies. Ela, em especial, se tratava de uma meia dragão. É diferente, eu juro.
ele levou ela pra cidade dele. Sim. Que eu saiba, sim. Porque, bom, minha fonte diz que ela foi vista há mais ou menos 2 anos atrás em... Ué? Alguma coisa? Cadê essa anotação? Cara, o Ctrl F não tá pegando. Em... Meu Deus, vou jogar o nome da cidade no chat. Well, Condiz Shocks. com o tempo que você disse que eu prisioneiro? Será que se trata da mesma pessoa? Essa cidade é a lá de cima, né? Da nossa ilha? É, essa dali do texto é aqui no meio. Esse do pontinho aqui de cima é a cidade da Serafina. Ah, tá. Cara, na verdade eu mostro o papel pra ele, mestre. Uhum. A gente tem um papel de procurado aparentemente ser Draconata. O Braxton entregou pra gente, não? Isso. Que foi pego lá com o grupo morto, eles recuperaram isso, trouxeram o Braxton e o Braxton devolveu pra gente. Pelo que eu entendi aqui. O antigo grupo morreu e também entregou um papel, um cartaz de procurado. Uma criatura, uma Draconata. Ela foi vista na Cidade Estranha aí, há 2 anos atrás. Eu tenho isso anotado, então a gente tem esse papel. Eu mostro pra ele se era a mesma pessoa. Ele olha assim o nome. Tem razão, se trata da mesma pessoa. Bom, você disse que. Quem te deu essa informação? Braxton, ele que nos entregou isso. Ele estava aqui hoje. Eu ouvi. Eu vi. Bom. É algo que vale a pena investigar. Mas, bom, de qualquer forma, temos tantas coisas como prioridade, não é? Qual que é a nossa prioridade agora exatamente? A gente tem tantas, então não sei qual priorizar. Você está a par da situação do ataque que sofremos? Ataque? Bom, nós vamos falar com o William. Negociar com ele. Após a negociação, estávamos vindo para cá. Quando um grupo da Corsa nos atacou. Mas isso não foi tanto estranho. Muito estranho, na verdade. E vamos deixando de prisioneira. Temos que falar com o William para interrogá-lo, na verdade. Então, eu acho que o William foi cuidar disso já. Será que não? Pode ser, mas eu gostaria muito de estar com ele na hora que isso acontecesse. Vamos procurá-lo então. Vocês não acham talvez interessante a gente dar uma olhada no que o elfo foi fazer também? Para onde o elfo foi exatamente?
Ele pode ter ido atrás de Braxton. Não, sim, mas a gente tem como rastreá-lo agora? Ele falou pra onde é? Ele saiu num lugar bem, né? Tem bastante gente ali, se vocês saírem perguntando ou vendo os lugares onde as pessoas estão com medo. Pode ser uma boa. Imagino que o William não irá fazer nada sem a gente, de fato. A gente escutou muito do prisioneiro. Logo depois que ele conversar com ele. Bem, o que vocês decidirem, eu não. Eu já estou confiando cegamente em William a esse ponto, com tanto que eu tenho para pensar. Se quiserem ir atrás dele, é com vocês. Aliás, agora que eu sou prefeito, quanto que eu devo para vocês? Aí uma pergunta difícil, sendo bem sincero. Não lembro exatamente como foi nossos gastos. E olha, eu adoro dinheiro, mas com todos os acontecimentos aqui, tanto com cabeça para pensar exatamente em valores de quanto precisamos. Eu quero mais entender o que tudo está acontecendo. Eu me viro pro pessoal e falo, eu tenho um número em minha mente, minha lembrança, de 500 PO pra cada um. Vocês lembram de alguma coisa assim? Sinceramente, eu não lembro de valor também. Talvez não querendo passar a perna em você, mas talvez nossos gastos tenham passado de 500 PO por cabeça. Sendo bem sincero, mas eu de fato não sei. Teremos como deixar um cheque em branco por hora? Até resolvermos isso melhor? Bem, como eu posso dizer, agora eu tenho acesso ao tesouro do reino. E eu tenho muitas dívidas e gente para pagar. Quanto que foi gasto naquela poção do polissuco lá? Acho que vocês não chegaram a comprar nada, né? Ficou tudo no A acordo. gente já ganhou. Ficou tudo no Então, acordo. na minha cabeça, cara, era 500 PO por cada, mas não sei se eu tirei isso da minha cabeça ou eu lembro. Eu pergunto pra ele quanto ele acha que nós merecemos por praticamente entregar o trono nas mãos dele. Realmente, se não fosse a minha jogada de mestre ali no final, eu teria com certeza vencido a eleição. Não, mas eu estou brincando. Vocês realmente tiveram um papel sem igual. Eu gostaria de Nós oferecer. matamos um dos votantes, conseguimos 2 votos, Conseguir 2 votos numa situação que ele não ia ter nenhum. Né? nós tentamos fazer tipo Naruto, assim, né? Igual a igreja católica, que não mata, o que nós não converte, nós mata. É. O que ele oferece? Se realmente eu pudesse pagar a vocês o preço que eu acho que vocês merecem, eu estaria abdicando do tesouro do reino, mas infelizmente tenho que ser realista aqui. Eu acho que a quantia de 500 para cada faz muito sentido. Tanto com a nossa realidade quanto pelo serviço prestado. Tenho certeza que fará uma diferença para vocês. Bom, quem sou eu para recusar quem pedaço de ouro? Exatamente. Exatamente. Eu tenho coisas a fazer. E acho que a comemoração vai ficar por uma outra hora. Apesar de eu ter gostado da ideia. Estão livres das suas obrigações comigo.
É claro, se precisarem de mais alguma coisa, ou se eu precisar, espero ter reciprocidade. Com Quanto certeza. terá? Com certeza, Keylon. Tá, eu pergunto se a gente vai fazer a transação hoje, amanhã, quando ficaria melhor pra ele. Eu farei com que o ouro chegue até vocês ainda hoje. Beleza. Bom, acho que se a gente quer ir atrás do elfo, a gente não pode se enrolar muito. Sim. Cara, vamos sair então atrás dele. Vamos tentar mandar as... a gente tem duas corujas, né? A minha e a tua. É, Vamos tentar... Não morreu nenhuma no combate, nem nada assim? a minha tá viva. A minha acho que não morreu nenhuma mesmo. Dá pra gente tentar mandar elas aéreamente, ver se encontra e sair perguntando pras pessoas também. É, quem sabe até ver rastro de alguma coisa, sei lá. O problema é se a gente... Se não a gente encontrar ele, mas se ele encontrar a gente e falar o que vocês estão querendo comigo, daí o que a gente vai falar? Pô, vamos ser sinceros, cara, pô. Queremos saber que diabos é você, o que tá acontecendo aí? Vamos sentar aí, vamos conversar. Vamos se Ah, entender melhor. o cara simplesmente chegou ali É, velho, vamos e quer o Mitril, velho. meter a real aí com ele, que a gente Dá não pra entende gente- o que tá acontecendo. Dá pra gente falar com ele também sobre o antigo prefeito, se ele sabia que ele era uma criatura, alguma coisa assim, né? Uhum. Perguntar beleza. dos Tarraguins, o que exatamente tá acontecendo, a gente pode ajudar. Beleza, então bora. Mas por que você acha que ele vai falar com o Braxton, só pra eu entender? Pera, eu naquela hora me surgiu um pensamento. Que foi o Braxton que tinha a informação dessa Draconata, né? Uhum. Se eles podem ter algum contato, no caso, entre os dois por causa dessa mulher, entendeu? Ah, Não sei se faz muito sentido isso, né? o Kellon tá ali ainda, mestre? Ele tava saindo. É, Kellon, mais uma coisa, eu lembrei que eu ia perguntar. Quanto tempo fazia que essa Draconata era prisioneira de vocês e por qual motivo? Faz tanto tempo que o acontecido que eu não sei desses detalhes minuciosos, mas eu posso descobrir pra você. Mas sobre o que aconteceu, aparentemente ela botou fogo numa casa com uma família dentro. Mas ela estava presa há mais de um ano, você sabe pelo menos isso? Você era uma prisioneira velha ou prisioneira recente? De cabeça eu não sei. Vou ter que conferir pra você. Tudo bem, obrigado. Não sei se faz muito sentido o que eu falei aquela hora. Eu acho que faz. Agora sim, se me dão licença. Não sei se o cara tivesse algum contato, ele pode entrar em. O Braxton pode tentar entrar em contato com ele, alguma coisa nesse sentido. Eu entendi, eu acho que faz sentido, sim. A gente consegue então, mestre, perguntando, olhando o rastro, as corujas procurando pelo céu. Uhum. Não vou pedir teste, tá? Obrigado. porque Vocês. rolando, dado Tá fora. difícil, né? Vocês começam a procurar em volta, mandar as corujas, como tu disse. Enquanto as corujas encontraram o local para onde vocês devem ir para encontrar o elfo, vocês são interrompidos por alguém. Alguém que vocês já conhecem.
Alguém que vocês não esperavam ver neste momento. Cadê a imagem? Aqui. Vocês são interrompidos por Lady Serafina. Ela para vocês dizendo: Hey, Bom. Apple. Eu tenho que dizer que aquele momento final me pegou desprevenida. Foi ideia de vocês? Somos um gênio. Dissemos que a votação seria nossa. Realmente. Jogada de mestre. Devo aplaudir. E bem, isso só me deixa mais feliz com aquele nosso outro combinado. Assim? E trabalharmos para você? Exatamente. Bom, preciso de alguma coisa nesse exato momento? Depois de ter passado por poucas e boas, estou pensando seriamente em um drink. E dormir por bastante tempo antes de começar a viagem de volta para Portal das Fadas. Viagem essa que vocês me acompanharão, está certo? Bom, foi o prometido, não é mesmo? Temos apenas Promessa é dívida. assuntos pendentes aqui na cidade. Adoraria te acompanhar no drink, mas caso quisermos partir amanhã, é isso que você falou, né? Isso. Precisamos resolver esses assuntos ainda hoje. Excelente. Então estamos de acordo. Mandarei chamar vocês assim que eu estiver pronto. Tudo bem. Bons drinks, não exagere na bebida. Obrigado. Isso vai dar um problema. Bom, vejo vocês amanhã. Até. Bom, e quanto às corujas e as informações que vocês conseguem captar entre as pessoas, é que ele saiu do castelo e foi em direção às docas. E já que vocês, imagino que vocês mandaram as corujas sobrevoarem as docas, né? Morrer. Vocês se deparam com o seguinte navio atracado. Provavelmente um navio, né? De origem de Igniskyn, pois ele definitivamente não parece com nada do que vocês já viram. Inclusive essa arte é para ser um mapa, né, de batalha, mas não ia botar o mapa ali na tela. Até Uma nave espacial. Isso que eu ia falar. ancorado nas docas está esta maravilha da engenharia élfica. Top, né? Fala Pô, tu. nós vamos ter que bater no bicho vermelho hoje. Beleza. Que horas são, mestre, no dia aí? Vamos dizer que passou umas 2 horas de conversaiada, então agora já deve ser perto das 3 horas. Porra, eu precisava dormir, precisava de um descanso longo. Toda vez que eu conversaiada não contava com um descanso longo? Não. Descanso longo é 8 horas, cara. Deu 8 horas, velho. Talvez como um curto, mestre, ou não? Ah, um curto até vai. Pra mim serve já. Já tô feliz. Pra mim também tô relativamente bem. Pesado, viu? Não adianta muita coisa. Não. É basicamente a gente. Pode falar. Ele entrou nesse barco, né? Isso, entrou nesse barco. Outra coisa, se vocês mataram o cara ontem,
na verdade, na madrugada de ontem pra hoje. E o garoto mandou a carta nesse meio tempo. E o cara já chegou, tipo, olhando. Porra, ali. esse barco é veloz. Exatamente. Tipo, vocês não sabem de onde é que ele tava na ilha, né? Mas supondo que foi bem da ponta, são 4 hexágonos, velho. Deveria ter levado uns 4 dias. Ah, Ah, porra, o bagulho é uma nave espacial mesmo. aí e o que o Piazinho usou pra mandar a mensagem também, né? Ah, mas daí tem magia, né? Bom, vocês vão até ele? Sim. Vocês são barrados pelos guardas que estão do lado de fora das docas, dizendo: o Lorde não quer se encontrar com mais ninguém a não ser o prefeito Keilo. Se puderem respeitar a vontade do Lorde, agradeceremos. São quantos, mestre? São 3 guardas. Ah, Nós vamos bater no mestre? não. Nós somos amigos pessoais de Kelon. Gostaríamos muito de conversar com Ignis. Temos assuntos que podem ser de mútuo interesse. Faz o teste de persuasão aí. Ficou famoso. Caraca, só falei bem hoje, gato. É só você. Só, aham. E eu também tô rolando mal, cara. Desliga o hack aí, fellas. Eles se olham assim. Aguardem aqui. Qual o seu nome mesmo? Felazar. Ele sai e ele volta. Ele disse que reconhece vocês da reunião, mas que não tem muito o que falar com vocês. Sobre o que se trata esta solicitação de vocês. Oi, perdão? Sobre o que trata a solicitação de uma audiência. Bom, ele comentou na audiência, de votação, que ele está com alguns problemas com os sarraguins. E a gente gostaria de saber se esses problemas são os que ocorreram aqui. Dessa forma a gente pode também ajudá-lo com essa raça. Eles se olham e aí um deles fala: resposta certa. Venham comigo. Ô, Pivo. Vamos lá. Vocês são levados. Vocês veem uma sala, tipo interna ali, que seria normalmente seria o quarto do capitão, né? Parece um quarto presidencial de uma estalagem caríssima, velho. Assim, vocês veem aquelas camas, tipo o que a gente vê assim de filme de, sabe aquelas camas de princesa assim, que tem tipo um bagulho assim em cima da cama, mas só tipo para pendurar umas cortinas, tá ligado? Vocês veem nesse nível, assim, um lugar tipo belíssimo, assim, super decorado. E lá está o Lorde dos Eladrins, Itilas, Fogo da Alvorada. Ele diz: eu lhes dou 5 minutos. Não mais que isso. Já estou quebrando protocolos demais de estar aqui. Sejam Tinham breves mais e guardas no sucintos. caminho? Cara, tu não viu.
Se tem ou não, não sabe. Beleza. Quais os problemas com os Sahagins na sua região? Você ouviu o nosso discurso de alguma maneira? Os Sahuagins têm uma longa história de rivalidade com nosso povo de Igniskai. Acontece que a ilha foi por muito tempo submersa. Apenas nas últimas centenas de anos que ela emergiu para a terra. E qual o motivo dessa imersão? Atividades vulcânicas. Bom, eu acho que nós temos alguns interesses mútuos, imagino eu. Primeiro, a sua amiga Draconata. A gente sabe do que eu estou falando, não é mesmo? Talvez. Eu mostro o papel do procurado. Ele nem encosta no papel, ele só dá uma olhadinha. Essa pessoa. O que é que você quer saber sobre ela? O que é ela? A primeira conversa. Me parece uma pessoa amaldiçoada. E como que ela conseguiu essa maldição? Como saberia eu? Digo, você tem um interesse nela? Isso. Imaginei que deveria saber algo disso. Talvez ela tenha nascido assim. Talvez correndo sangue. É porque eu tenho medo que ela tenha uma ligação com coisas muito mais poderosas do que imaginemos. Se certas pessoas estavam atrás dela, isso faz querer eu ir atrás dela e defendê-la. Eu preciso saber. Você está mantendo ela num local seguro? Você tem um coração bom. Parabéns. E se algum dia eu tivesse uma hóspede como ela, com certeza estaria bem cuidada. Mas você deve saber que pessoas como ela não entram em Igniskai. Assim como pessoas como você. De fato, ninguém entra lá. Mas você não queria ela como prisioneira? Diga, não foi uma de suas reuniões? Não faço ideia de qual insinuação é essa. Isso não está fazendo muito sentido. Você já ouviu falar das âncoras, imagino eu, correto? Não. Me ilumine. Eu não ouvi o que ele falou mesmo. Não. Me ilumine. Eu gostaria de conseguir te iluminar bem, mas no máximo vou te acender uma vela. Aparentemente essas âncoras são objetos
que serve como âncoras, que a partir do momento que são tirados do local, o fim do mundo vem. E eu tenho pessoas indo atrás disso. Isso é meu interesse na Draconata. Se X pessoa cria isso e a Draconata está envolvida, talvez ela seja alguma chave para uma pergunta que eu nem sei qual é ainda. Você parece alguém que busca respostas. Eu temo que não serei eu que lhes darei elas. Mas você poderia dar uma ajudinha, não é mesmo? Se estivesse ao meu alcance, eu faria questão disso. Se me conhecesse, saberia que eu adoro ajudar os necessitados. Mas não é o caso agora. Talvez você devesse procurar em outro lugar. Tem alguma dica de onde eu procuro? Porto do Mithril me pareceu uma cidadezinha bem aconchegante. Aposto que você não gostaria de sair daqui tão cedo. E veja quantas pessoas estavam naquele local. Será que nenhuma delas sabe o que você busca? Nobres têm tendências a guardar segredo. Quer dizer, nobres humanos. O senhor conhece Braxton? Não conhecia ninguém naquele local a não ser Calo. Eu acho que os 5 minutos já acabaram. Podem sair do meu navio agora? Tudo bem. Eu tenho uma última pergunta pra fazer pra ele. Eu pergunto há quanto tempo ele conhecia o prefeito? O ex-prefeito? Falecido prefeito? Que nós matamos o prefeito. Eu só tive um único contato com ele, que durou algumas horas. Elias, eu acho que você tem uma segunda pergunta para ele. Eu, eu pergunto se ele sentiu alguma coisa diferente no prefeito ou se achou que ele era um humano normal. Eu não sei diferenciar um humano normal de um prefeito. Sinto muito. De um humano. Eu acho que você tem uma terceira pergunta para ele. Tipo, Eu vou te dar a honra de fazê-la. você já viu esse colar aqui? Eu tava só esperando, velho. Não, nunca vi. Pra quem se diz tão inteligente, pra quem diz que não entra ninguém em suas terras, estar com receio de sarruadinhos também é meio estranho. Mas até logo. E vou saindo. Adeus. Enquanto você sai do barco dele, tem as últimas horas de vocês em Porto do Mithril, se é que vocês pretendem cumprir com a palavra, né? Pode falar. Ô mestre, Hum. quando eu tiver saído do barco, eu vou fazer isso, mas é só por um desencargo de. Eu vou jogar uma magia de localizar Fireball. objeto. Beleza. Pra ver se existe alguma coisa, tipo, vou descrever a esfera que a gente tinha de água, só que Sim, semelhante. semelhante. Beleza, tu coloca isso, tu não sente ela perto. Não, tá bom, só por um desencargo mesmo, porque eu ia ficar com
Muito puto se tivesse. Mas beleza. Enquanto vocês estão saindo então do barco dele, vocês voltam para Porto do Mithril, pensando quais seriam as últimas pendências que vocês teriam para resolver antes de partir em viagem em direção a Portal das Fadas. Vocês também percebem que vocês estão com poucos recursos, pouca pontos de vida. E, né, caso vocês queiram arrumar uma briga nesse meio tempo, é uma decisão Não é a difícil hora. a se fazer, Lembrando que vocês têm razões para acreditar que o Braxton, que acabou de passar por vocês, não quer que vocês saiam tão bem dessa cidade. Então é bom considerar isso antes de comprar brigas ou de sair sem descansar. Né? Eu vou perguntar a gente já tá fora do barco, só de nós, né? Sim. Vocês já. Eu não lembro que o Fel acho que já tinha a armadura de Mithril e tal. Já que o Theon vai ter que praticamente dar tudo o Mithril pro maluco ali, vocês não querem pedir alguma coisa pra ele de Mithril? Eu tenho acho que uma armadura já. Eu não. Eu não posso usar nada de metal. Cara, eu posso pedir uma full plate. Não, nem uso full plate, velho. Sabe que eu não sei qual que seria o peso de uma full plate de Mithril? Você não tem uma, irmão? Cara, eu não. Eu tô tentando. É ficha aqui. Eu e você temos uma, se não me engano. Não, mas acho que tem um half plate, cara. Tá ligado? Não. Não, full plate é mais fodando, Pedro. A arma de Mithril, essas paradas você já tem. Eu Acho que você tenho- tem uma rapieira, eu tenho- né? Eu tenho uma half plate de Mithril, cara. Eu posso ver se não tem uma armadura melhor de Mithril acima da half plate, essas coisas assim. Eu não acho que ele talvez tenha pronta, tá ligado? Mas Mano, não sei se. fazer. Isso, aham. Até porque isso demora pra fazer. Mas, guys, é aqui que a gente fica por hoje. Beleza? Beleza. Beleza. Conseguimos meter umas 2 horas e 20, quase 30 de sessão aí no susto, né? Quase que achou que não ia dar. Foi mal meu atraso também. Não, tranquilo. Mas é isso. Nos vemos então na semana que vem.